Olá a todos! Através desse vídeo, eu irei apresentar o trabalho intitulado Processos de Mudança em Organizações Públicas, um estudo à luz das capacidades dinâmicas, sob a autoria de Laís Silva, Douglas Ferreira, Lineker Teixeira e José Carlos Silva Filho. As capacidades dinâmicas partem do pressuposto de que as organizações vivem constantes mudanças, e tanto organizações públicas como privadas sofrem esses processos de transformação. Um dos eventos geradores dessas mudanças organizacionais no âmbito do serviço público foi a implementação do SEI, Sistema Eletrônico de Informação, como um instrumento de gerenciamento de processos e documentos que foi incorporado pelas universidades a partir do ano 2015. À luz disso, o objetivo do estudo foi analisar como organizações do setor público desenvolvem capacidades dinâmicas de processo em contexto de mudança. De maneira específica, tornará-se possível identificar as capacidades que foram afetadas, fazer um levantamento das ações organizacionais desenvolvidas pelas universidades para se adaptar a essas mudanças e identificar comparativamente a situação anterior e posterior à implantação desse sistema pelas universidades. Como arcabouço teórico, é importante trazer o conceito de capacidade dinâmica, que descreve de maneira integrativa todos os procedimentos em torno da reconfiguração de recursos e processos garantidos através do nível de desempenho organizacional. As capacidades dinâmicas de processo, em especial, compreende todas as estratégias adotadas para trazer uma reestruturação concernente às mudanças que são impostas pelo ambiente e auxiliam, assim, na melhoria das capacidades dinâmicas das organizações. A capacidade dinâmica no setor público parte da ideia de que as organizações públicas também sofrem mudanças e cada vez mais há uma exigência de adaptação, em particular por esse setor. Assim como metodologia, o estudo adotou uma abordagem qualitativa de cunho descritivo e exploratório, realizando um recorte temporal do ano de 2015 a 2020, haja visto que foi o período que ocorreu o processo de implantação do SEI pelas universidades. Como procedimento de coleta e análise documental, fez-se o uso de dados secundários a partir das fontes das instituições e seus relatórios de gestão. No Brasil, atualmente, existem cerca de 69 universidades federais, e para fazer a seleção dessas universidades, adotou-se como critério o ranking do INPI, que é os depositantes, residentes e patentes de invenção do ano de 2020, retirando-se assim as 10 instituições que tiveram maior destaque neste ano no que tange à inovação. Dessa forma, dos 60 possíveis documentos coletados, mapeou-se um total de 56 relatórios de gestão. O quadro 2 apresenta todas as universidades e suas respectivas regiões, Nordeste, Sudeste e Sul. O quadro 3 evidencia as categorias de análise utilizadas e as suas informações coletadas. Os resultados sinalizam que, com relação ao processo de implantação do SEI, a maioria das universidades deram seu primeiro passo no ano de 2015, e nos anos decorrentes começou-se a se adequarem ao novo sistema. Direcionaram-se para um processo de reestruturação com ênfase nos processos de garantia do funcionamento administrativo, como comunicação, trâmite de documento, incentivo à capacitação de pessoal e o controle de planilhas. Houve também investimento em tecnologia para garantir maior capacidade e organização do sistema e divisão de funções. Quanto às ações de planejamento e execução relacionadas ao SEI no ambiente universitário, os principais objetivos delineados pelas universidades se direcionam para a diminuição e eliminação do uso do papel, bem como a melhoria e o desenvolvimento de processos voltados para a capacitação dos servidores públicos, principalmente para aqueles que continuamente utilizariam esse software. Houve a eliminação de trâmites de níveis hierárquicos, buscando flexibilizar cada vez mais as atividades, além da virtualização do trabalho e acompanhamento online dos processos. O planejamento para a progressão por capacitação, qualificação e modernização dos processos através do Sistema Eletrônico de Informação tornou-se essencial para o progresso institucional. Mapeou-se também processos de forma a permitir que fossem identificados os objetivos de cada etapa, além do que a própria literatura retrata que o ambiente ele é complexo
e vivem processos de mudanças repentinas. E, através disso, as organizações precisam se adequar utilizando-se de diferentes fontes e conhecimentos que possam possibilitar melhor desenvolver alternativas em determinadas situações. Os resultados obtidos após a implantação do SEI sinalizam que, no que concerne às ações direcionadas ao objetivo ou eliminação de papel, algumas universidades, como a de Campina Grande, Paraná, Uberlândia, Paraná, entre outras, buscaram e obtiveram resultados positivos significativos, como, por exemplo, houve-se na Universidade Federal de Campina pelo menos 90% de sucesso em todos os processos adotados para a implantação e utilização desse sistema e também o consumo de 57% de redução no que tange aos anos anteriores à implantação do SEI. Ou seja, depreende-se que o SEI garantiu uma maior agilidade nas respostas dentro dos setores e bem como o melhor gerenciamento das demandas provenientes da ouvidoria e também da questão das atividades desenvolvidas no âmbito institucional. As universidades também apontaram que houve melhores resultados no que tange aos objetivos delineados nos seus processos administrativos, e a própria literatura apresenta que a capacidade de inovação é uma habilidade para que se possa desenvolver novos produtos no mercado e também um melhor alinhamento estratégico na condução de comportamentos e processos de inovação. Como conclusão, foi possível analisar como as organizações do setor público desenvolvem capacidade dinâmica de processo em contexto de mudança. Verificou-se que foram necessárias algumas mudanças nas atividades administrativas para se adequarem a essa nova dinâmica. Pontuou-se também um aprimoramento na execução das tarefas, requerendo novas exigências e capacidade daqueles que estavam envolvidos. Notificou-se que houve desenvolvimento de ações voltadas para o treinamento e capacitação dos colaboradores, também melhoria no planejamento e elaboração de estratégias e projetos voltados para a acessibilidade do sistema de informação. As ações e planejamentos propostos pelas instituições trouxeram redução de burocracia, minimização de uso do papel físico, eliminação de hierarquias desnecessárias, redução no uso de planilhas eletrônicas e maior aprimoramento no que tange às fontes de sistemas e outras atividades. A adoção do SEI trouxe mudanças significativas para as universidades, principalmente no que tange à transição de atividades. E essa adequação, apesar de ser um processo lento, impactou fortemente no gerenciamento administrativo. Dessa forma, o estudo contribui por trazer, através de um evento específico, a notoriedade das capacidades dinâmicas nas instituições públicas, oportunizando analisar especificidade de cada instituição, categorizando-as por semelhança de capacidade de processo. E também novos estudos podem ser feitos no intuito de aprimorar melhor todo esse processo de mudança organizacional à luz de abordagens teóricas como a capacidade dinâmica. Segue-se as referências e o nosso muito obrigado.